Atenção, todos os vídeos desse canal são pra fazer propaganda do projeto no Catarse. Os vídeos têm linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. South Park é uma das coisas que eu mais gosto de assistir na vida. Desde que eu era moleque, quando basicamente tudo que eu entendia eram as piadas escrachadas. Até hoje, quando todo episódio que eu reassisto me faz pensar no quão inteligente o roteiro desse desenho consegue ser. Eu inclusive já fiz um vídeo com Guinando Entretenimento Ácido sobre os nossos 5 episódios preferidos. Mas hoje eu quero falar das vezes em que South Park parodiou a realidade, como no episódio em que a Toalhinha, um dos meus personagens preferidos, diga-se de passagem, escreve um livro autobiográfico e mente sobre ser uma pessoa e não uma toalha. Ele vai na Oprah e o livro dele vira um sucesso. Esse episódio é uma sátira do caso do escritor James Frey, que aumentou em muito a sua autobiografia, foi à Oprah, vendeu muitos livros e depois foi desmascarado pela mesma, inclusive. Mas esse é apenas um dos casos. E se eu te dissesse que em uma das paródias da realidade que South Park já fez, a realidade tenha sido ainda mais cinematográfica? Essa é a história do segundo episódio da 8ª temporada de South Park das Paralimpíadas de 2000 em Sydney. Comecemos pelas Paralimpíadas. A modalidade é basquete dos deficientes intelectuais. A Espanha passou com facilidade por todos os adversários e levou o ouro. E todos estavam felizes, afinal as Paralimpíadas são uma competição onde o que importa é a integração e o jogo limpo. O problema é que dos 14 jogadores, 10 não eram deficientes. Passemos agora para o episódio 2 da 8ª temporada. Ao descobrir que haverá uma competição de deficientes onde o prêmio em questão é de $1000, é óbvio que o Cartman tem um brilhante plano de se fazer de deficiente. Meu queridinho, qual é mesmo o seu problema? Como vou saber, seu retardado? O episódio também tem um subplot do Jimmy usando esteroides, algo que evolui para uma crítica no uso deles. O irônico é que poderia ser uma referência à dificuldade de medir o uso de esteroides em atletas deficientes, já que a maioria deles toma algum tipo de medicação. O plano do Cartman obviamente dá errado, mas no final, por chegar em último, ele ainda recebe um prêmio de consolação. O episódio termina com um discurso ácido do Jimmy falando sobre o uso de esteroides. Você não está jogando limpo com os outros? Quando você ganha tomando bola, você não está ganhando. Você é um maricas? Voltemos para as Olimpíadas agora. Afinal, quem planejaria algo tão absurdo? Conheça Fernando Martim Vicente. Na época dos Jogos de 2000, ele era presidente do Comitê da Federação Esportiva de Deficientes Intelectuais. Basicamente, mais medalhas significavam mais dinheiro. Então por que não mandar uma equipe que seria garantida de ganhar o ouro? Mais de 2/3 dos atletas não era deficiente. Para isso, eles precisaram se qualificar, burlando o teste de QI. O interessante é que eles precisariam tirar abaixo de 75, mas também não errar tanto para não chamar atenção. O fato é que, independente de qualquer coisa, não houve qualquer suspeita. E você estaria certo de questionar o fato de que até aqui tá parecendo de fato um episódio de South Park comum. Apenas uma situação imoral e absurda. Não fosse por um homem, Carlos Ribagorda, um dos 10 jogadores não deficientes que estavam envolvidos no escândalo. Algumas semanas depois do fim das Olimpíadas, ele mandou de volta pro comitê sua medalha de ouro, o uniforme e os 150 euros que cada espanhol ganhou para a viagem. Teria sido por culpa? Não. Ele era um repórter investigativo. Depois de 2 anos se infiltrando no lado mais escuro do meio esportivo, ele foi chamado 5 meses antes para fazer parte dessa farsa. E foi assim que ele conseguiu o maior furo da sua carreira. Sabe, eu aprendi algo hoje. Foi dito pelo repórter que após a vitória, a medalha de ouro, ninguém falou sobre isso no vestiário. Ninguém consegue felicidade ganhando ao trapacear. Nisso, South Park tem muito a dizer nesse episódio. Mas se tem algo que eu queira mesmo que você tire desse vídeo, é que quando você for procurar sátira sobre a realidade, não procura o Johnny Knoxville, procura South Park. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu até aqui, eu espero que o vídeo tenha sido interessante e relevante para você. Eu vou agradecer demais se você puder conhecer meu projeto no Catarse e ver se você pode apoiar com alguma coisa. Valeu e até o próximo vídeo.